Eu quero ler com vocês um texto do livro do Êxodo, capítulo de número 3. Livro do Êxodo, capítulo de número 3. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. O texto diz o seguinte: Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha. Por que é que a sarça não se queima? E quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. E o Senhor continuou: não te aproximes, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto, porque temia olhar para Deus. Eu vou ler até aqui, porque a história de Moisés vocês conhecem. Eu quero começar esse momento da palavra, que eu prometo que não vou ficar 2 horas falando, mas gostaria muito que você oferecesse atenção com qualidade. Quem lembra quantos anos o Moisés tinha nesse momento? 80. Deus chamou Moisés já velho. Deus chamou Moisés velho. Deus chamou Abraão com 75, velho. Deus chamou Noé com 500. Parece que Deus gosta dos velhos, né? Tem velho aí, irmão, ou não? Deus chamou Moisés, Deus chamou Abrão. Na época ele se chamava Abrão, depois o nome muda para Abraão. E quando eu falo velho, vamos tentar trazer uma palavra que corresponda. Depois. Depois de muita coisa. Depois de muita experiência. Depois, inclusive, de muitas falhas. Depois do tempo. Depois dos erros. Depois de muitas situações. Acho que Deus é especialista em reciclagem. Reciclagem. E todo chamado de Deus, eu vou deixar 3 pontos para a gente pensar sobre chamado. E o primeiro é que todo chamado é sempre apesar. Apesar de. Apesar de. Porque o Moisés que nós estamos lendo aqui, com 80 anos sendo chamado, Deus aparecendo para ele, dizendo assim: eu sou o Deus do seu pai. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque, sou o Deus de Jacó, e eu tenho uma missão para te dar. Eu tenho um chamado a te fazer. E esse chamado é apesar de Moisés. Como eu sei disso? Porque o Moisés, nesse dia, com 80 anos, ele morava em Midian. E por que ele morava em Midian? Porque ele era foragido. Moisés era foragido da polícia. Moisés tinha nome sujo.
o Moisés, ele cometeu um homicídio. E depois de cometer um homicídio, ele fugiu para um lugar tão longe, que as leis da onde ele tinha cometido o homicídio não alcançavam ele mais. Ele fugiu para um lugar onde a lei é outra, onde a língua é outra, onde as regras são outras. E ele falou, eu vou para lá porque eu vou fazer um reset na minha vida por mim mesmo. E ele fez isso com 40 anos. E o Moisés chega em Midian com 40 anos e vai refazer a sua vida, mas ele era foragido. Mas ele tinha um problema com a justiça. E 40 anos depois, lá ele trabalhava onde ele morava no começo, onde ele nasceu, ele era príncipe, porque o Moisés tem uma história. O Moisés tinha duas casas, o Moisés tinha duas mães. O Moisés tinha uma mãe princesa e o Moisés tinha uma mãe escrava. O Moisés tinha duas casas. O Moisés tinha uma casa no assentamento e a outra casa dele era o palácio. E o Moisés cresceu entre duas culturas. A cultura da mãe escrava, que ele amava, porque no capítulo 1 explica essa história, o capítulo 2 especialmente explica essa história, uma página atrás, que quando Moisés nasceu, vocês conhecem o assunto, Moisés foi colocado com 3 meses no cesto. A palavra hebraica é a mesma palavra para a arca de Noé. É muito interessante. A palavra, a gente na nossa Bíblia em português fala cesto, mas é uma arca. Foi feita uma arca para ele. Ela não queria que ele morresse, só que ele ia ficar ali. E aí a irmã do Moisés, a Miriam, ela se apresentou, a filha de Faraó viu, e ela apareceu e falou para a mulher, você quer que eu arrume alguém? Quer que eu consiga uma ama de leite? Porque o que mais tinha naquela época era mãe com o peito cheio de leite, sem ter um filho para dar de mamar. Porque era a lei naquela época. E aí a filha de Faraó falou, eu quero. E ela foi lá e trouxe a mãe dela mesmo, a mãe da criança, que virou funcionária pública, porque a Bíblia diz que ela foi contratada por um salário pela coroa para dar mamar para o próprio filho. E depois a filha de Faraó disse assim, cria esse menino até ele ficar grande. E depois você me entrega ele. Por isso o Moisés tem duas mães. O Moisés tem uma mãe princesa, que com certeza ele amava. O Moisés tem uma mãe escrava, que com certeza ele amava. E o Moisés é criado nessas duas culturas, oscilando em duas línguas, oscilando em duas culturas, oscilando entre duas cosmovisões. Numa delas, no colégio, no melhor colégio particular da época, porque ele era filho da princesa, ele aprendia sobre os deuses, Ra, Anubis, esses deuses do Egito. E na outra cultura, em volta da fogueira, no assentamento, ele ouvia falar sobre o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Quem sabe a mãe de Moisés, a verdadeira, quando contou a história para ele pela primeira vez, disse para ele sobre José. Foi José, filho de Jacó, ele foi governador. Ele morou naquele palácio que você mora. O José morava naquele palácio. E Deus levou ele lá para um propósito. Quem sabe Deus não colocou você lá com um propósito? E o Moisés cresceu desse jeito, mas quando ele tinha 40 anos, ele cometeu um crime. Com 40 anos de idade, ele cometeu um crime. E o que chama mais atenção é que ele cometeu o crime sabendo que Deus tinha um plano na vida dele. E dá para mostrar isso na Bíblia.
não aqui em Êxodo, mas em Atos capítulo 7. Coloca aí na sua Bíblia. Em Atos capítulo 7, na pregação de Estevão, o Estevão vai falar sobre Moisés e ele nos faz uma certa revelação. No capítulo 7, versículo 23, por ali, eu já acho aqui, quer ver? Capítulo 7, versículo 23. Quando Moisés completou 40 anos, teve a ideia de ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Quantos anos o Moisés tem aqui agora? 40. Vendo um homem ser maltratado, saiu em defesa dele e vingou o oprimido, matando o egípcio. Agora veja o 25. O Moisés pensava que os seus irmãos entenderiam que Deus queria salvá-los por meio dele, mas os seus irmãos não entenderam. Sabe o que isso aqui significa? Porque a gente acha que Moisés conheceu Deus quando ele tinha 80, né? Não. O texto aqui diz que com 40 anos, ele já sabia que Deus queria livrar Israel lá da escravidão através da vida de Moisés. Só que ele não sabia como fazer, e ele foi lá e cometeu um crime. E quando ele cometeu um crime, ele virou um homem procurado pela justiça. Por isso ele viajou, foi embora, fugiu e foi para outro país. E eu ia deixar, falei para vocês, vou deixar aqui 3 pontos. O primeiro é que todo chamado é apesar. Todo chamado é apesar de. Está vendo essa arca? É uma réplica da Arca da Aliança. A Arca da Aliança verdadeira, ela é feita de uma madeira que é a pior, sem medo de errar. O nome dela é a acácia. Ela é uma árvore horrível, feia, seca, empoeirada, cheia de nós, cheia de problemas. Ninguém que, sã consciência, não existe móveis de acácia. E aí Deus falou assim, pega a madeira de acácia, e aí você vai trabalhar ela, e depois você vai revesti-la de ouro. Então, por dentro daquela arca, na arca original, é uma madeira que não presta. E por fora, vem a cobertura de ouro. E o que importa é que a presença de Deus estava nela. E essa é a base do chamado de Deus. Porque somos todos arca. Somos todos arca. Ou seja, feitos de um material horrível, porque todos nós somos pecadores, mas cobertos pela glória de Deus. Aleluia! Então, primeiro, é que todo chamado é apesar. Na presença de Jesus, todo mundo é ex. Na presença de Jesus, todo mundo é ex qualquer coisa. Lá em João capítulo 12, olha aí depois, João capítulo 12, versículo 1, mostra Jesus na sua última semana de vida, sua última semana do ministério, sentado na mesa. O texto onde a mulher pega o vaso de alabastro, não sei o quê. E aí a Bíblia diz, bom, você pode trabalhar com João 12 ou com Marcos 14. Os dois textos são câmeras diferentes no mesmo momento. Em Marcos 14, fala que o dono da casa era um homem chamado Simão, o leproso. Só que um leproso não podia sentar à mesa. Por que ele era chamado de Simão o leproso? É porque leproso era o apelido dele. Não é que ele era leproso, porque se ele fosse leproso, ele não podia estar à mesa. Ele era um ex-leproso. Só que naquela época, existia ex-leproso? Não, a menos que acontecesse um milagre. Portanto, o dono da casa que recebeu Jesus naquela ceia era ex-leproso. João capítulo 12 fala que Jesus estava em Betânia, onde estava Lázaro. O Lázaro era um ex-defunto. Esse é o capítulo 12 de João. Uma página atrás, volta uma página. O Lázaro está morto. Há 4 dias. E não é um problema de cronologia. Ele estava morto e agora está vivo. É diferente. Não é que, isso aqui aconteceu e depois ele morreu. Não. Você tem o dono da casa, que é um ex-leproso. Seria ele aquele leproso curado em Mateus capítulo 8, que diz, se quiseres, pode tornar-me limpo? Não sei. Seria ele um dos 10 leprosos que Jesus curou
aquele que provavelmente voltou para agradecer? Na Bíblia não diz. Seria ele um dos 4.000 curados em Betsaida? A Bíblia não diz quem é. Mas a Bíblia diz que ele era um leproso, chamado de leproso, e que tinha tanta gratidão por Jesus, que na semana mais difícil do ministério de Jesus, onde ficar perto de Jesus era correr perigo de vida, esse cara disse: vem jantar na minha casa. Meu Deus! Uau! Ele é um ex-leproso. O que sobrou foi o apelido, o adágio, sabe? O estigma, o vulgo. Onde ele está? Na casa de Simão. É muito Simão. Ah, o leproso. Eu já sei qual que é. Mas ele era um ex-leproso. E o Lázaro era um ex-defunto. Versículo 1. Lázaro, quem tinha ressuscitado dos mortos, estava à mesa. Marta servia. A Marta e a Maria eram ex-desesperadas. Vocês lembram? O que aconteceu quando Jesus chegou? Se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, não sei o quê e tal. Estava com ele à mesa os discípulos, os 12. O Pedro era um ex-pescador. Na mesa de Jesus, todo mundo vira ex. Na mesa de Jesus, todo mundo vira ex. Por isso que o chamado é sempre apesar de. Ou você é ex alguma coisa, ou você está no processo para se tornar um ex alguma coisa. E quem pilota esse processo é Jesus de Nazaré. Amém? Ele chama Moisés. Moisés é um ex-assassino, né? Presta atenção. O cara que escreveu "não matarás" já tinha matado um homem. O homem que pregou pela primeira vez os 10 mandamentos, lembra dos 10 mandamentos? Primeiro, não terás outros deuses diante de mim. Eu sou o Senhor. Não terás outros deuses diante de mim. O Moisés já teve outros deuses diante dele. Não já? É forte demais. Não farás imagens de escultura, não sei o que lá. O Moisés já tinha imagens. Ele era egípcio. Ele era príncipe do Egito. Na verdade, o Moisés, ele é um arquétipo que representa todos nós, desde a origem. Por exemplo, Moisés é o cara, Levítico 18. Coloca aí para mim, por favor. Levítico 18, versículo de número 10. Ali é a lei mosaica falando sobre as questões sexuais. E aí o Moisés vai falar sobre o pecado da... como é que chama esse nome? Quando tem, entre parentes, incesto. O Moisés vai declarar como pecado o incesto, a nudez da filha do teu filho, ou da filha da tua filha, e a nudez, a sua nudez não descobrirás, porque é tua nudez. Aí ele vai seguindo nos próximos versículos, não sei se eu anotei certo aqui, a nudez da filha da mulher do teu pai, não pode, porque ela é tua irmã, segue. A nudez da irmã do teu pai, pega essa, a nudez da irmã do teu pai, não descobrirás, porque ela é parente do teu pai, é tua tia. Aí você fala assim, pastor, por que você está falando isso? Quem falou isso foi Moisés. Mas o Moisés é filho de um incesto. Essa informação está em Êxodo, capítulo 6, versículo 20. Confere aí. Êxodo, capítulo 6, versículo de número 20. O Moisés é filho de uma tia com um sobrinho. Anrão tomou por mulher Joquebede, sua tia. E ela lhe gerou Arão e Moisés. Os anos da vida de Anrão foram 137 anos. O Moisés, que proíbe o incesto, é filho de um. A origem dele é essa. O Moisés, que diz não matarás, já tinha matado uma pessoa. O Moisés, que disse não terás outros deuses diante de mim, já teve outros deuses diante dele. Isso significa que o nosso chamado é apesar. Isso significa que o nosso chamado, o nosso ministério,
Não é, Deus não te chamou porque você é bom. Ele te chamou porque Ele é bom. E porque você precisava de alguém que fosse bom. Deus não te chamou porque Ele estava coçando a cabeça. Eu preciso de alguém muito importante. Não, Ele te chamou porque Ele é importante. Na verdade, tudo que a gente pensar sobre chamado, a gente tem que entender que é graça. Deus te chamou para limpar o chão da igreja. Não é porque você é boa de limpeza. É porque Ele é bom. Deus te chamou para fazer qualquer coisa dentro da obra dEle. Não é porque você é boa. Não é porque você é fiel. É porque Ele é fiel. É porque Ele é maravilhoso. Coloca, a gente está no capítulo 6, né, Êxodo. Coloca no 32. Coloca no 32. A gente está no primeiro ponto de 3, vou tentar ser rápido. Vamos lá. O que acontece em Êxodo 32? O bezerro de ouro. Aqui acontece o primeiro dia de Pentecostes. O primeiro dia de Pentecostes, por que a festa de Pentecostes ela comemora a chegada da lei? Deus fala para Moisés, sobe aqui no monte e fica comigo uns tempos, sem comer e sem beber. Quanto tempo ele ficou lá? Quantos dias? 40 dias. Sem comer e sem beber com Deus. O Moisés falou assim para o Arão, falou, não conheço ninguém em quem eu confio mais que em você. Eu vou subir para falar com Deus, não sei quanto, se é um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana. Você fica no meu lugar, você é meu irmão. O Arão falou, deixa comigo, moleza, tranquilo. Só que tem pessoas que são ótimos auxiliares, mas péssimos líderes. Às vezes, a gente quer consagrar alguém para a liderança como se fosse um prêmio. Só que era melhor. O irmão é um fantástico, ele é diácono fantástico. Aí você consagra ele pastor. Perdeu o pastor, perdeu o diácono. Porque ele não vai ser pastor e não vai ser mais diácono. Então, você estragou os dois. Você está entendendo? E tem gente que é fabuloso para auxiliar, mas para dirigir não é igual. E aí o Moisés deixou o irmão dele falou assim, deixa comigo, pessoal, agora é comigo. Aí o pessoal veio para o Arão, alguns dias passaram, falou assim, escuta, você não acha que o Moisés demorando muito? Ele falou, acho. Eu acho. Você não concorda que não sei o que ela concorda. Tem líder que concorda com tudo que as pessoas falam. E aí já é um problema. E aí o Arão está ali e o pessoal falou assim, vamos fazer uma festa? Ele falou, vamos. Vamos fazer um bezerro? Vamos. Vamos dançar em volta do bezerro? Ele falou, vamos. Boa ideia. E vamos falar que esse bezerro que tirou a gente da terra do Egito, ele falou assim, boa, vamos embora. Isso é o Arão na liderança. 40 dias. De um mês para o outro, um mês e pouco, o Arão fez a quermesse do bezerro de ouro. Como que é? O festival do bezerro de ouro. O carnaval do bezerro de ouro. E aí, quando o pessoal começou, o Arão falou assim, vamos fazer um altar para esse bezerro. Tal. Isso está tudo no capítulo 32. Ó, versículo 2. O Arão diz, tirem as argolas de ouro, as orelhas das mulheres, dos seus filhos, suas filhas, tragam para mim. O povo tirou das orelhas as argolas, o Arão recebendo das mãos, trabalhou o ouro com uma ferramenta, fez um bezerro de metal, e depois disseram, esses são os deuses, ó Israel, que te tiraram do Egito, versículo 5. O Arão, vendo isso, já edificou um altar diante do bezerro, e fez uma proclamação, amanhã vai ser festa. Só que nesse momento, está dando os 40 dias. E aí o Moisés está lá, e aí Deus falou assim para o Moisés, é bom você descer. Aí o Moisés falou assim, mas está tão bom aqui, bom é esse lugar, não sei o que lá e tal. E aí Deus falou assim para ele, não, é bom descer, tá bom. Aí Deus, desce lá para ver, porque... Aí o Moisés falou assim, não, mas a sua presença, não sei o que lá e tal. Eu falei assim, então, o teu irmão, ele não está sendo um bom líder. Eu falei, mas faz pouco tempo. Não, então, mas desce lá, porque parece que... Aí o Moisés desceu. Quando o Moisés desceu, a quermesse, as barracas do bezerro de ouro, o esquema do bezerro de ouro, o festival do bezerro de ouro, e todo mundo dançando, e perna para que te quero, não sei o quê. E aí o Moisés não gostou dessa ideia.
O Moisés ficou muito chateado. E aí o Moisés moeu o bezerro, jogou na água, fez o pessoal beber a água e tal. E aí chegou uma hora que o Moisés conversou com só ele e o Arão, disse assim para o Arão, versículo 21. Disse Moisés a Arão: o que foi que esse povo fez para você, para que trouxesse sobre ele tanto mal, tanto pecado? E aí o Arão disse: não fique irado, meu senhor, você sabe que o povo é propenso para o mal. O Arão, entenderam? Não fique irado comigo, você sabe que esse povo é terrível. Porque eles me disseram: façam-nos deuses que vão adiante de nós, pois é esse Moisés, homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que aconteceu. Então eu disse: quem tem ouro, tire-o. Eles deram para mim o ouro, joguei o ouro no fogo, saiu esse bezerro. Essa é a desculpa. Você viu que lá a gente leu o texto, que ele pegou uma ferramenta, ele trabalhou até formar um bezerro, depois ele... Aí quando chega o Moisés, ele falou assim, então, eles falaram para mim, eu falei, quem tem ouro, traz para mim. Joguei no fogo, e não é que pulou esse bezerro aqui, e aí, e tal. E aí o Moisés falou para ele assim, não, cara, você está errado, isso aí é um problema. Só que a gente está no primeiro ponto, que fala que todo chamado é apesar. Apesar. Porque esse aqui é o capítulo 31. Não, 32, né? Esse é o capítulo 32. Se você pegar a sua Bíblia e fizer assim, ó, voltar uma página, o que está acontecendo? Nos últimos momentos que Moisés estava no monte com Deus, antes de descer. Sabe quando Deus fala assim para Moisés, é bom você descer? O que é que Deus estava falando para Moisés? Deus estava falando para Moisés como seria o ministério do Arão. Como seria o ministério do Arão? E isso vai acontecer do capítulo 28 até o capítulo 31. No 32, Deus fala para ele, agora desce, porque teu irmão está perdido. Agora veja, o capítulo 28, 29, 30 e 31, Deus está desenhando todo o ministério de Arão. Veja, 28, 1. Traga para junto de você, do meio dos filhos de Israel, seu irmão Arão, e os filhos dele, para que ele me sirvam como sacerdotes. Versículo 2. Façam vestes sagradas para o seu irmão Arão. Deus está falando assim, ó, ele vai vestir assim, ó, a roupa dele vai ser essa. O trabalho dele vai ser esse. Versículo de número 3. Diga também a todos os homens hábeis que enchem de sabedoria que façam vestes para Arão, e você vai consagrá-lo para que ele me sirva no ofício de sacerdote. Só que enquanto Deus está fazendo isso, o Arão está dançando no carnaval do bezerro. Dá para entender a graça? Dá para entender a graça? Versículo de número 6. Farão uma estola sacerdotal de ouro, pano azul, púrpura, carmesim, esmeralda, tal, vai ter ombreiras, vai ter e tal, tudo tem a ver com Arão. Versículo 12, coloque as 2 pedras nas ombreiras da estola sacerdotal, por pedras de memória nos filhos de Israel. Arão levará todos esses nomes nos seus ombros. Capítulo 20, capítulo 28, capítulo 29, tem muito, o capítulo inteiro, capítulo 29, versículo 4, então você fará com que Arão e seus filhos se aproximem da porta da tenda do encontro e mandará que se lavem com água. Depois você pegará as vestes e vestirá o Arão com essas roupas. Capítulo 29, versículo 8. Você fará com que os filhos de Arão se aproximem, também usarão as túnicas. Capítulo 29, versículo 10. Você fará chegar o novilho, Arão e seus filhos colocarão a mão na cabeça do novilho, tal. Capítulo 30, versículo 7. Arão queimará o incenso para mim. Capítulo 30, versículo 10. Uma vez por ano Arão fará expiação lá no altar. Capítulo 31, as vestes, versículo 10, 31, 10, as vestes finalmente tecidas, as vestes sagradas do sacerdote Arão, as vestes dos seus filhos, o tempo todo. Ou seja, enquanto Deus estava desenhando todo o ministério do Arão, o Arão estava perdido no carnaval do bezerro de ouro. Enquanto Deus estava falando o que você ia fazer na obra, você estava perdido no meio do pecado. Logo, o nosso chamado tem a ver com Deus e não com a gente. Não é porque você é boa,
não é porque sua voz é boa, não é porque você toca bem, não é porque você canta bem, mas Deus é bom. E porque Deus é bom, Ele chamou até você. Aleluia. Você pode dizer para você mesmo, Deus chamou até a mim. Até eu, Deus chamou. Que bondade é essa? Que bondade é essa? Que misericórdia é essa? Que flagrante é esse da graça e da misericórdia, que enquanto Arão fazia o bezerro e sambava na frente do bezerro e fazia um altar pagão, estava perdido no paganismo, Deus estava dizendo, ele vai vestir assim, ele vai falar assim, ele vai cantar assim, ele vai oficiar desse jeito, ele vai fazer porque eu estou desenhando o ministério dele. E essa característica nos deixa de joelhos. Primeiro, o chamado de Deus é sempre apesar de. Deus é tão bom. Não é que você é tão bom que Deus chamou. Não. Deus é tão bom que Ele chamou até você. Até um cara como você. Não ficou de fora dessa graça. E se Deus chamou um cara igual você, significa que Ele chama qualquer um. Se Deus salvou a mim, significa que essa graça alcança qualquer um. Qualquer um. Eu não nasci na igreja. Eu não sou filho de pastor. Eu cresci tocando atabaque. Eu sou da macumba. Você está entendendo? Eu vim do baixo espiritismo. Eu sou egresso do baixo espiritismo. Quando toda vez que eu vejo essa menina dançando aqui, eu falo, eu sou apaixonado por essa menina. Eu, na idade dela, eu tinha as correntinhas que eu queria ser igual ao meu pai. Eu tinha um banquinho que eu sentava e ficava imitando meu pai, que eu queria ser igual ao meu pai. Isso nos dava para o segundo ponto desse sermão. Segundo, a nossa identidade verdadeira está em Deus. A nossa identidade verdadeira está em Deus. Porque eu cresci tocando isso. Eu cresci, até hoje eu sei as músicas. É horrível isso. Você passa por algum lugar, dependendo do jeito que você lembra da música, vem a letra, e para sair depois da cabeça. Só Deus para ter misericórdia. Só Deus para ter misericórdia. Esse mês que vem eu faço 25 anos de casado. Eu nunca falei para a Vanessa uma letra de música da macumba, que eu sei elas todas. Bom, não sei se todas, eu sei um monte. Que não sai da cabeça. Eu cresci, eu aceitei Jesus adulto. E esse segundo ponto é o seguinte, a nossa verdadeira identidade está com Deus. Quer ver como é que... Vamos tentar resumir o Evangelho de Jesus. Eu resumiria o Evangelho de Jesus assim. Jesus está andando pela vida e ele encontra um cara igual a mim. Tocador de atabaque, jogador, não sei o quê. Não. Aí ele fala para mim assim, o que você está fazendo? Eu estou fazendo isso, isso, aquilo. Eu tenho uma palavra para te falar. E qual é a palavra? Você não é isso. Como eu não sou isso? Eu cresci assim. Eu sei que você cresceu assim. Mas você não é isso. Eu não sou? Não. Eu não sou macumbeiro? Não. Eu não sou tocador de tabaco. Lá falava Ogã, não sei se ainda é assim. Não, você não é Ogã. Eu sou o quê, então? Você é um pregador do Evangelho. Só que você não sabe disso ainda. Mas a sua identidade não é essa. A sua verdadeira identidade está comigo. E a partir de agora você vai se conhecer em mim. Segundo ponto, a nossa verdadeira identidade está em Jesus. Em Jesus. Pega o Arão fazendo o quermesse do bezerro de ouro. É como se Deus dissesse assim, ele está fazendo o quermesse do bezerro de ouro, né? Mas você não é isso. Não? Eu sou o quê então? Você é meu sacerdote. Só que você não sabe disso ainda.
Você pega o Moisés, vamos voltar para o Moisés? O Moisés, com 45, chegou em Midian e disse: aqui dá para recomeçar, aqui ninguém sabe, a lei do meu país não me alcança, lá meu nome é sujo, aqui é limpo, aqui dá para refazer a minha vida, eu vou refazer e tal. E aí chega Deus e fala para ele: você está quantos anos? 80. Está boa a vida? Está indo bem. Cuidando das ovelhas aqui do meu sogro, refiz a minha vida, meu nome está limpo, tem conta no banco aqui. E aí Deus fala para ele: mas você não é isso. Não? Não. Ué, eu sou o quê então? Você é o libertador do meu povo. Só que você está vivendo como um pastor de ovelhas aqui. E o que separa esse Moisés do outro é um chamado. É um chamado. O André desviou, tentou ficar fora da presença de Deus. Aí chega Jesus e fala: você não é isso. Você não é isso. Eu tenho um chamado para você e a sua verdadeira identidade está aqui comigo. A sua identidade verdadeira está comigo. Jesus chega em Samaria e vem a mulher samaritana, vinda de vários casamentos, de várias infelicidades, e chega Jesus e fala para ela: você não é isso. Eu não sou? Não. Eu sou o que então? Você é uma missionária. E você vai ganhar essa cidade inteira e trazer aos meus pés. E ela diz: quando? Hoje. Aleluia. É hoje. Começa hoje. Mas como que eu nunca soube disso? É porque a sua verdadeira identidade, a sua pessoa verdadeira em potencial está guardada aqui comigo. E eu vou te mostrar quem você vai ser a partir de agora. Lembra do chamado de Paulo? O Paulo estava fazendo o quê quando Jesus chamou ele? Perseguindo a igreja. Só que quando Jesus chegou, Jesus falou assim: por que você me persegue? Só que Paulo não estava perseguindo Jesus, ele estava perseguindo a igreja. Só que quem persegue a igreja está perseguindo Cristo. E Jesus não falou para ele: por que você está perseguindo a igreja? Ele disse assim: por que você me persegue? Porque se você mexer com a igreja, está mexendo comigo. E você mexeu comigo. E eu tenho uma coisa para te falar. Qual é? Você não é isso que você está fazendo. Você não é esse cara maligno que mata, que prende, que persegue. Ah, não? Eu sou o quê, então? Então, a sua identidade está comigo. Você é um apóstolo meu. Você é um apóstolo que vai ser enviado para as nações. Quando Jesus chamou Ananias e falou assim: vai na rua direita, procura por um homem de Tarso. Pensa Deus chamando Ananias e falando: Ananias, tem uma missão para você. Opa, senhor, bora. O que é para fazer? Anota aí, rua tal, número tal. Aí o Ananias falou: é fácil, é perto. Então procura por um homem de Tarso chamado Saulo. O Ananias falou: quê? O Ananias falou assim: deve ter tido algum erro aí no centro de processamento aí e tal. Ele falou assim: erro por quê? Não, o senhor sabe quem é essa pessoa, Deus? Você está errado, porque eu vou te dar um toque. Tipo, Deus, eu vou te dar um toque, eu vou te falar algumas coisas que talvez o senhor não saiba sobre esse rapaz. E aí Deus fala: então me fala. E aí ele começa a falar: esse cara, ele é perigosíssimo por causa disso, por causa daquilo, por causa disso, daquilo. Então, ele prende, ele mata. Aqui em Jerusalém, lá em Jerusalém, ele matou o Estevão. Aqui ele tem cartas, ele tem poderes que transcendem os limites da cultura, das nações. Ele vai para outro país e prende no outro país. Você já pensou nesse poder que Paulo tinha? Não tinha esse negócio de extradição, não, cara. O Paulo tinha uns documentos cabulosos lá que ele levava e que ele entrava na casa da pessoa e buscava. Em outro país. O Ananias falou para ele, para Deus, isso aí: o senhor só pode ser um engano. E aí Deus falou para ele assim: não é engano nenhum. É que você conhece esse Paulo.
e eu vou te apresentar o outro. Vai, porque eu vou te mostrar o outro Paulo. E eu vou te mostrar o quanto esse outro Paulo vai sofrer por causa do meu nome. Pode começar acostumando a chamar ele de irmão. Você lembra como que o Ananias entra na casa lá? Ele fala assim, ó, irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu pelo caminho por onde vias me enviou, para que impusesse as mãos sobre você, para que você recobrasse a vista e para que você fosse cheio do Espírito Santo. E ali começa o novo Paulo. Sabe o que acontece? É porque a nossa verdadeira identidade está em Jesus. A sua verdadeira identidade, plena, a plenitude da tua identidade, está com Jesus de Nazaré. E sem Jesus de Nazaré, a gente é o que a gente acha. Sem Jesus de Nazaré, a gente é o que a gente aprendeu. A gente é resultado da queda. Sem Jesus, nós somos o resultado da queda. O nosso pai caiu, Adão, e nós caímos em Adão, e nós nos transformamos em demônios, em monstros morais, em pessoas abjetas, em várias áreas. Não tem melhor ou pior que não, é todo mundo. A queda alcançou a todos. Isso é Romanos capítulo 3, isso é Romanos capítulo 5. E aí a gente virou essa pessoa que nós somos. A gente mente, a gente finge, a gente engana. Tudo para a gente se dar bem. Tudo para a gente se dar bem. E aí chega Jesus na equação com a mensagem do Evangelho que diz: você não é isso. Você está fazendo isso, mas você não é isso. Quando Jesus chega em Gadara, tem o gadareno, o cara está nu. E Jesus fala para ele: você não é isso. Ah, não? Então por que eu estou cheio de demônio? Você está cheio de demônio porque essa foi a vida que você escolheu. Mas a sua nova identidade está aqui comigo. E qual é a minha nova identidade? Você é um pregador. Você é um pregador que vai pregar em Decápolis. Decápolis são 10 cidades. Você vai pregar em Decápolis. Você vai ser um pregador para 10 cidades. Você vai dar conta de 10. Você não vai ficar pelado dentro do cemitério aí a vida inteira, fedendo, se automutilando, que diz o texto lá em Marcos capítulo 5. Então, o que eu vou fazer? Você vai pregar e atender 10 cidades levando a minha palavra. Quando começa isso? Começa agora. Ou seja, a nossa identidade verdadeira está na pessoa de Jesus. Isso significa que longe de Jesus, nós somos seres caídos. Longe de Deus, Moisés é só um assassino foragido. Mas em Deus, ele é o grande libertador e legislador. Longe de Deus, Arão é só o cara do forró do bezerro de ouro. Mas em Deus, ele é o grande sumo sacerdote. Longe de Deus, Paulo é só o grande perseguidor da igreja. Mas em Deus, ele é o grande apóstolo dos gentios. Longe de Deus, a mulher samaritana é aquela mulher da Bíblia que você sabe. Mas em Deus, ela é uma missionária. Sem Deus, o Gideão é só mais um, lutando pelo pão de cada dia, malhando trigo escondido para levar comida para casa, porque vai fazer o quê? Tem que levar comida, tem um monte de filho, tem que lutar para ganhar a vida, e aí chega Deus e fala para ele: você não é isso. Ele diz: não, eu sou quem? Você vai ser juiz do meu povo, e você vai libertar Israel da opressão midianita. Ele disse: mas a minha tribo é menor. Tudo que o Gideão falou era tudo verdade. Porque o Gideão é da tribo de Manassés. Manassés não é filho de Jacó, é filho de José. Ele é de uma meia tribo. Tem a tribo de Manassés e Efraim, que é na vaga de José.
Então ele falou, eu sou de uma meia tribo. Eu nem sou de tribo. Eu sou de uma meia tribo, não é aquela, nossa, que tribo aí, não. Eu sou de uma meia tribo. Dessa meia tribo, a minha família é a mais pobre. Da minha família, a minha casa é a mais insignificante da minha casa, eu sou o menor. E tudo aquilo era verdade. E Deus disse, bom, tudo isso é verdade, não é? Pois é, essa é a sua verdade. E agora eu quero te apresentar quem você é, a partir de mim. Porque a partir de mim, você vai ser o grande libertador de Israel, o grande juiz, o grande Gideão. Então a nossa verdadeira identidade está com Jesus. Longe de Jesus, você é isso. Longe de Jesus, você já sabe como é que é. Certo? Cada um é o seu esquema. E longe de Jesus, a gente é isso. Sabe o pai do filho pródigo e o filho pródigo? Na casa do pai, o cara tem tudo. Longe do pai, chiqueiro e porcos. É isso. A identidade do filho dependia do pai. Dependia do pai. Quando o filho volta, ele diz assim, eu me dei mal, então faz de mim um dos seus funcionários, porque ser funcionário teu é melhor. E aí o pai fala, aqui não tem vaga para funcionário, só para filho. Deus é um pai que na casa dele não tem vaga para empregados, só tem vaga para filho. E o título de filho, a identidade do filho, a roupa do filho, o chinelo do filho, o nome de filho, está com ele. Está nele. Então a nossa verdadeira identidade está em Jesus. O Moisés longe de Jesus é um foragido. O Moisés em Deus, ele é o grande Moisés da Bíblia. E não importa o passado. Porque Deus não lê currículos. Deus não tem um centro de RH. Mas, estou precisando de um cara muito bom. Seleciona os melhores aí. Põe a anjaiada aí, trazer os melhores. Não. Deus não lê currículo. Por uma razão. Que currículos falam do passado. Currículos falam do que você fez. Currículo fala de como você se formou. E isso não importa. Para aquele que faz de nós novas criaturas. Novas criaturas. As coisas velhas, o que passou, já foi. E eis que tudo se fez novo. Novo. Eis que tudo se fez novo. Então, você não é o que você está vivendo. Você não é a vida que você está levando. Você é o que Deus diz que você é. A verdadeira identidade de cada pessoa está em Deus. É por isso que quando você está firme com Deus, você faz coisas que você não sabia. Você alcança coisas que você não alcançava. E sua vida cria propósito. Sua vida cria propósito em Deus. Aí quando você está fraco, não sei o quê, já não dá vontade de orar, não dá vontade de servir, não dá vontade nem na igreja. Por quê? Porque você está longe daquele que te deu propósito. Sem ele, você é só... O Moisés, sem ele, é só mais um filho de um incesto. De um sobrinho que pegou a tia e não sei o quê, e virou um bandido depois, porque ele virou um foragido da polícia e tal. Esse é o Moisés sem Deus. Quando entra Deus na equação, o Moisés muda quem ele é. Porque Deus, ele é poderoso. Chega nesse último ponto. Deus é o único que pode zerar calendários. Calendários. A gente está trabalhando em Êxodo. Veja o capítulo de número 12. Dia da morte dos primogênitos. Diz assim: o Senhor disse a Moisés e a Arão na terra do Egito: esse mês será para vocês o principal de todos os meses. Esse vai ser o primeiro mês do ano.
Agora, deixa eu dar um dado para vocês. A semana do Egito tinha 10 dias. Não é igual a nossa semana, de 7 dias. O calendário egípcio é totalmente diferente. Os meses egípcios não eram 12. A semana egípcia não era de 7. Enfim, é o que é. Depois você pode dar um Google aí, você vai ver. E do nada, chega Deus e fala assim para Moisés: vamos fazer o seguinte. Que dia é hoje? Eu vou chutar. Não? Hoje é dia 17 do mês tal, do ano, não sei o quê. Aí chega Deus e fala assim, tá. Hoje vai ser dia 1. E esse aqui vai ser o primeiro mês. E esse aqui vai ser o primeiro ano. A gente vai zerar tudo. E vai recomeçar agora. E começa hoje. E sabe com o que começa? Começa com o sangue do Cordeiro. Quando o sangue do Cordeiro verte, que é o capítulo 12, meia-noite, tem o lance da meia-noite aqui no texto. Quando for meia-noite, tal. Quando o sangue do Cordeiro verte, Deus fala para Moisés assim, então, esse vai ser o primeiro mês. Fala para toda a congregação, chama todo mundo e fala para eles, hoje é dia de zerar o calendário. Como que zera o calendário? Pega o sangue do Cordeiro, se envolva com o sangue do Cordeiro, passa na porta, passa onde você puder e tal, porque hoje é dia de recomeçar. E é interessante, porque a fraseologia da Bíblia que define a nossa conversão é assim, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. A forma como Jesus, como os apóstolos escreveram, é que ele fez de nós novas criaturas. O que é nova criatura? O que é ser uma nova criatura? Como é isso? É zerar o calendário. É zerar a vida. É recomeçar. A frase é recomeçar. Esse Deus, ele é fabuloso para fazer com que você... Não importa. Não importa quantos anos você tenha, não importa o vício, não importa quantos problemas, quantos remédios, não importa. Ele chega em você e fala assim, esse vai ser o primeiro dia. E esse vai ser o primeiro mês. E tudo começa hoje na sua história de vida. Ele tem poder para zerar calendários. Ele tem poder para zerar calendários. Ele fez isso comigo, ele fez isso com você. Porque um dia você se transformou em uma nova criatura. As coisas velhas passaram, ele zerou. E só é possível se tornar nova criatura pelo sangue do Cordeiro. Assim como só foi possível zerar o calendário por conta do sangue do Cordeiro. Então ele diz assim, o sangue vai verter? Vai. Então esse vai ser o primeiro dia, esse vai ser o primeiro mês da sua nova história. E aí nós somos formados, a nossa formação é interessante. A nossa formação depende da questão da consanguinidade, porque você tem o nariz da tua mãe, do teu pai, o cabelo não sei de quem, e tal, e o jeitão da sua família. Ou não é? Você tem o jeitão da tua família. E se você esquecer disso, sua mulher te lembra. Você fala igual ao teu pai. E se você esquecer disso, teu marido te lembra. Você é igual sua mãe. E vamos lá. É tudo verdade. É tudo verdade. Porque a gente vem para essa vida e a gente aprende a ser gente com quem? Com a nossa família de origem. Então, a sua formação como gente tem a questão da consanguinidade. Você aprendeu a ser gente com o teu pai, com a tua mãe, com os seus irmãos, com os seus vizinhos, seus parentes, o pessoal mais próximo. Tem a questão da conterraneidade. Porque você é nordestino, então é arretado, né? Aí já, porque lá no seu você é mineiro, você é não sei o quê, então também tem a ver. Seu sotaque. Hoje eu estava falando com a moça lá, eu falei assim, você é cearense, né? Ela falou, sou de Fortaleza. Por quê? Porque isso tem a ver com a gente, é a nossa cultura, é o nosso jeito.
Nosso jeito de ser gente depende dos nossos pais, depende da nossa cidade, depende de tudo ao redor. E a sua formação acadêmica, aquilo que você foi buscar fora. Então, você foi buscar fora, você aprendeu, tal, virou você. Virou você. Você é resultado desse tripé. O que você aprendeu a ser gente com a sua mãe, com o seu pai, com o seu pessoal, com a sua cultura e com a sua formação que você buscou. Então, esse tripé gerou você. Só que a conversão é um negócio muito louco. Porque chega Deus e fala assim, tá, vamos apagar tudo isso? Vamos passar uma borracha em tudo isso? Mas como eu vou passar uma borracha? Eu não consigo passar uma borracha. Não, mas eu consigo. Esse vai ser o primeiro mês. Esse vai ser o primeiro ano. E esse vai ser o primeiro dia. É aqui que tudo começa. É aqui que tudo começa. E eu posso zerar esse calendário. O que eu falo? Como é que vai? Então, anota aí. Esse é o primeiro mês. O primeiro mês chama Aviv. A gente fala em português Abib. Aviv. Aviv, em hebraico, é primavera, porque essa virada foi na primavera. E aí, ele diz, esse é o seu primeiro mês, no dia 14 do mês você vai fazer isso, no dia tal. Deus tem poder para zerar calendários. Mas Ele não zera só calendários. Ele tem poder para resetar identidades. Identidades. Porque você é essa pessoa, resultado da sua formação, daquele tripé do qual nós falamos. Só que, no último dia da história, porque quando você encontrou Jesus, Jesus disse para você, você não é isso. Ah, não? Eu sou o quê, então? Você é a pessoa que eu planejei para você, para que você fosse. Mas você se perdeu, e por isso você virou um perseguidor da igreja. Isso é Paulo. Você se perdeu, por isso que você é infeliz. Você se perdeu, mas agora a sua verdadeira identidade está comigo. E aí você começa a ser gente olhando para Jesus. Olhando para Cristo. Só que esse fluxo de transformação que começa quando zera o calendário, se você é salvo, um dia já zerou o seu calendário. E só Deus pode zerar calendários. Só Deus pode zerar calendários. Só Deus pode dizer assim, ó, agora é o dia zero. A partir daqui, você é uma nova criatura. Você é meu agora. Você é minha agora. E esse zerar calendários, só Deus pode fazer. A religião não faz, mas Deus faz. Provavelmente nem todo mundo aqui lembra o dia que se batizou, mas lembra exatamente como foi que se converteu, porque zerou o seu calendário naquele dia. Você não lembra, talvez, o nome da pessoa que te batizou, talvez você não lembra o nome, mas você lembra o dia que zerou o seu calendário. O dia que zerou o seu calendário. E esse fluxo de transformação termina lá em Apocalipse 2,17, eu acho que é 2,17, quando Deus vai entregar o seu verdadeiro nome para você. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei de comer do maná escondido, dali uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, ao qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Lembra que eu estava dizendo que simplificar o evangelho seria, você não é isso. E essa transformação termina quando ele diz assim, teu nome também não é esse. Esse é o nome que a tua mãe te deu, que você vai ficar conhecido aqui, 60 anos, 70, 80, 90. Mas o que é isso pela eternidade? É nada. É nada. O verdadeiro nome, o nome pelo qual você vai ser chamado, você nem conhece ainda. Você nem sabe seu nome. Se você não sabe seu nome, você usa esse, né? Que a sua mãe te deu e está tudo bem. Eu também uso o meu nome que a minha mãe me deu e gosto desse nome. Mas o que eu posso dizer é que esse não é o meu nome, exatamente. Eu estou no processo. Jesus me achou e disse para mim, César, você não é isso. Atabaque, você não é isso. Não? Eu sou o quê? Você é um pregador da minha palavra. E quando que começa? Começa hoje. E aí ele zerou meu calendário. E aí eu comecei a aprender a ser gente do jeito do reino de Deus. Ser gente do jeito do reino de Deus. Talvez a gente pode falar sobre isso domingo. O que é ser gente do jeito do reino de Deus? O que é ser gente
do reino de Deus. O que é isso? Eu comecei a ser gente do jeito do reino de Deus. E agora eu descubro que esse nome também não é meu. Então eu estou falando do meu nome antigo, porque eu não sei o novo. Então, como eu não sei o novo, eu vou usando o antigo por enquanto. Mas um dia, Jesus vai falar para mim assim: aqui termina o ciclo de transformação que começou quando eu zerei o teu calendário. E termina hoje. Hoje eu não vou zerar teu calendário. Hoje eu vou colocar um ponto final no tempo na sua vida. Porque a eternidade não é um tempo muito longo. A eternidade é a ausência de tempo. E quando todas as contagens de tempo pararem, vai ficar você e Deus, pela eternidade, numa eterna comunhão. E nesse dia é que o fluxo de transformação, que começou lá atrás, lá no bairro, sei lá onde você sabe, começou ali. E ele diz para você: você não é isso. Não? Quem que eu sou? Você é minha filha. Você é meu filho. Você é obreiro. Você é importante. Você é alguém que faz a obra de Deus para mim. E aí depois ele zerou o teu calendário. Aqui começa o dia 1. Esse dia é o primeiro. Não importa que mês era, não importa que calendário você segue, não importa que esquema você vive. Chega Deus e diz para você: esse é o primeiro dia, esse é o primeiro mês, esse é o primeiro ano, esse é o começo de tudo. É aqui que você dá o primeiro passo. E um dia esse mesmo Deus vai apresentar para você a conclusão dessa obra que está em curso. E a conclusão dessa obra que está em curso é: aqui termina. Eu vou apresentar você a você. Eu vou apresentar você a você mesmo. Porque você não sabe o seu nome. Mas eu sei. Porque o seu nome está comigo. A sua identidade está comigo. A sua experiência espiritual está aqui comigo. Então, enquanto esse dia não chega, a gente vai usando esse nome mesmo, o velho, mas na expectativa de um dia ouvirmos Ele chamar-nos pelo nosso novo nome. Que Deus abençoe vocês, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus.